Deus ama incondicionalmente, mas Deus também ama pacientemente. Vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Vamos proceder com a leitura de Juízes, capítulo 2, versos de 1 a 5. E deixe a sua Bíblia aberta no livro. Nós vamos caminhar pelo livro de Juízes. Reverendo Marcos Kleber me deu uma tarefa árdua, irmãos, de tentar tirar lições de todo o livro. E somente confiado na graça e na misericórdia de Deus é que eu me atrevo a fazer isso. Muito bem, meus irmãos, leiamos o texto da palavra de Deus. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Amém. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra, e agora nos ajuda, Senhor, com teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos, Senhor, graça. Ó Senhor, ilumina-nos, Pai, desagrava os nossos ouvidos, instrua-nos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ó Senhor, com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, se fôssemos escolher uma palavra-chave para o livro de Juízes, com certeza não seria virtude, muito menos fidelidade. Também não seria comunhão. Adoração, nem pensar. Uma palavra boa, uma palavra-chave para esse livro, seria certamente a palavra anarquia, devido ao seu desgoverno. Cada um fazia o que achava mais certo. Nós lemos no livro de Juízes. O nome desse livro, ele faz referência ao período dos juízes. Eram líderes civis, militares, no período que vai entre Josué e o início da monarquia, com o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Num período que aproximadamente de 3 séculos e meio, aproximadamente 350 anos, mas essa data, na verdade, não é precisa, não é? Mas aproximadamente é isso, 3 séculos e meio. 3 séculos e meio de desgoverno, de idolatria, de desunião, infidelidade, descrença na nação de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo exclusivo de Deus. Se vocês ao lerem o livro, vocês vão perceber que o sumo sacerdote é mencionado apenas uma vez, no capítulo 20, verso 28. E
do tabernáculo, onde está nesse livro? Não sabemos. Ficou oculto. O livro de Juízes pode ser dividido em 3 partes. Nós temos a introdução do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3. E já no capítulo 3, a partir do verso 7, até o capítulo 16, verso 31, nós temos então a história principal do livro, que conta exatamente a história dos 12 juízes que Deus levantou em Israel. E dos capítulos 17 até o capítulo 21, esses capítulos descrevem algo muito mais grave, ou seja, Israel mergulhado, uma profunda ruína moral de grande parte da nação de Israel. Vocês ouviram a pregação do nosso querido irmão, seminarista Petró, domingo passado. Ele falou sobre Josué, como Deus fez, não é, o povo entrar na terra, eles conquistaram a terra. Josué é um líder que está sendo direcionado pelo próprio Deus, que se colocou sob a direção de Deus. E ao ler o livro de Josué, você pode perguntar: como os israelitas se tornaram tão corruptos? Como isso é possível? Uma gente tão abençoada pelo bondoso Deus. O Senhor os libertou da escravidão do Egito. E como é que Ele fez isso? Por meio das pragas, das 10 pragas. O Senhor libertou o povo da servidão do Egito. E diante da face deles, Deus abriu o Mar Vermelho. No Monte Sinai, Deus entregou os seus oráculos, Deus entregou a sua lei santa e perfeita. Que privilégio! Deus caminhou com esse povo no deserto, sustentou-os no deserto, e os conduziu em fidelidade à terra prometida, através de Josué. E por fim Deus os estabeleceu na terra de Canaã. Mas não para por aí, meus irmãos. Por diversas vezes, esse Deus que ama o seu povo, que nós não compreendemos, esse amor incondicional de Deus, esse amor incansável de Deus, por diversas vezes, Ele advertiu os seus filhos, Ele advertiu o seu povo quanto ao perigo, diversos perigos, porque eles não poderiam jamais viver pacificamente com nações pagãs. Por quê? Porque isso, Deus disse que isso traria grande ruína a eles. Vejamos o que o Senhor Deus diz à nação. Vejamos como o Senhor advertiu a nação de Israel. Quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, através de Moisés, Deus advertiu o povo, advertiu os israelitas. Deus diz por intermédio de Moisés: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jabuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações,
Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 7, versos de 1 a 6. E aí você tem então Josué, ao final de sua liderança, perto de morrer, ele exorta o povo com veemência. Ouça o que ele diz para o povo: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas costas e espinhos aos vossos olhos, até que pereceis nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Isso está lá registrado no livro de Josué, capítulo 23, versos de 6 a 13. Então veja, o Senhor abençoou esse povo, tirou ele da servidão, e o Senhor constantemente advertiu esse povo, fez o povo entrar na terra, e exortou, como um pai que ama o seu filho. Israel, no entanto, vocês vão ver que Israel serve ao Senhor enquanto Josué vive. Mas após a morte de seu líder, Israel simplesmente esquece o que o Senhor fez. Simplesmente. No entanto, por não se lembrar os feitos do Senhor, de sua lei e de sua amorosa advertência, Israel experimenta uma série de ciclos dolorosos, tristes. E qual é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo que nós encontramos no livro, por causa da negligência do povo. A primeira coisa, o primeiro ciclo, o que é? Pecado. Pecado que leva à servidão. Israel vira as costas para o Senhor. Quando você lê isso, é inacreditável quando você lê isso. Como isso é possível?
E eu lendo e estudando esse texto, eu disse: Senhor, ai, se não fosse o Teu Espírito nos frear, não colocar limites no meu coração, aonde eu estaria hoje, Senhor? Que força que tem o pecado, que poder que tem o pecado. Ai, Senhor, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, que não intercedesse por mim. Tudo caminha bem nos primeiros 18 versículos, mas a partir do verso 19, capítulo 1, você vai lendo, está tudo bem. Mas a partir do verso 19, infelizmente, aparece uma triste conjunçãozinha. Porém, um porém seguido de uma longa lista de fracassos dos israelitas. Vejamos o verso 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Aliás, por causa dessa desobediência, Jerusalém permaneceu nas mãos dos jebuseus até a chegada do rei Davi. Verso 27, Manassés não expulsou, tampouco Zebulon, verso 29, tampouco Asser expulsou os moradores de Aco e de Sidom, verso 31, tampouco Naftali expulsou, verso 33. O povo, ele peca, eles omitem uma etapa crucial, meus irmãos, veja, isso aqui é importante. Eles omitem, começa com omissão. Qual o problema de Israel? Como é que começa esse grave problema de Israel? Começa com omissão. Parece que é algo pequeno, não é? Omissão. Eles omitem uma etapa crucial da ordem de Deus. Não exterminaram totalmente os cananeus. E isso trouxe terríveis consequências. Muita gente não entende isso quando lê isso, fala: como é que pode Deus, um Deus tão amoroso, mandar destruir nações? Porque na verdade nós precisamos entender aqui que é o seguinte, meus irmãos, isso vai se repetir de uma maneira muito mais intensa e muito mais grave. Por quê? Porque isso aqui em Josué, a partir de Josué, isso aqui vai apontar para o dia do juízo do Senhor. Então, eles deixaram de cumprir, omitiram uma etapa muito, muito importante, a qual Deus havia ordenado a eles. Não exterminaram totalmente os cananeus, e isso trouxe terríveis consequências. Eles se conformaram com aquela cultura. E veja, isso é tão importante para Deus, que no capítulo 2, verso 1, Deus não fala por intermédio de um líder humano. O que está lá? O autor registra: o anjo do Senhor vai até eles. Não é um ser humano. Quem é esse anjo do Senhor? Meus irmãos, não tenha dúvida, você vai perceber que ele vai aparecer por diversas vezes, capítulo 6, capítulo 13, ele vai aparecer o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor recebe adoração e diz que o seu nome é maravilhoso. Isso é tão importante para Deus, que a segunda pessoa da Trindade vai até eles para adverti-los. Isso aqui é o Senhor Jesus antes da sua encarnação, uma cristofania. Não é um anjo comum, não é um mensageiro, um anjo qualquer, é o próprio, a segunda pessoa da Trindade. Veja lá o que acontece depois, você veja no capítulo 13, quando ele aparece para a mãe de Sansão. Ele recebe adoração. E quando perguntam do nome dele, por que perguntam do meu nome que é maravilhoso?
ele recebe o sacrifício e sobe na coluna de fogo. Então veja, o Senhor prometeu não quebrar sua aliança com eles, e por essa razão ele proibiu que eles entrassem em aliança com os povos pagãos. E por essa razão, isso traria grande sofrimento à nação, ao povo, aos filhos de Deus. Leiamos os versos 1 a 3 do capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. E o que aconteceu? Qual foi a resposta do povo? Eles se juntaram aos cananeus. Eles se juntaram a outros povos na idolatria, seguindo outros deuses. E aí o pecado, ele vai se perpetuar em ciclos. Por quê? Porque ele passa de uma geração a outra. Por que Deus não encerra tudo ali naquele momento? Por que Deus já não acaba com tudo logo? Mas Deus não desiste do seu povo. De forma alguma, Deus pessoalmente, Ele está agindo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito estão agindo. Ele não desiste. Deus é incansável em amar o seu povo. De uma geração a outra. Olha, veja a narrativa nos versos 6 a 13, agora um pouquinho mais à frente, capítulo 2. Veja o que o autor escreve: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel para a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias que Josué e todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Versos de 6 a 13. Meus irmãos, por quantas vezes o Senhor advertiu esse povo? Quantas bênçãos eles receberam da bondosa mão de Deus? Porque preferem a maldita autonomia,
A ruína desse povo começa com pequenas omissões. Antes parasse aí, mas não. Essas omissões evoluem para algo muito mais grave, porque eles abandonam a Deus. No capítulo 3, lemos: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Capítulo 3, versos de 5 a 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Verso 7. Começou com pequenas omissões. No entanto, irmãos, o que é o pecado? O pecado é um ato de rebelião contra Deus, e somente contra Deus, um Deus santo, um Deus perfeito. E todo pecado quebra a comunhão com Deus. Começa com omissões, e logo o povo perde a sua identidade, perde sua dignidade, sua honra, a sua alegria, e voltam a experimentar a servidão. Uma nuvem negra paira sobre Israel. Uma nuvem escura paira sobre o povo. Eles rejeitam o amor de Deus e adoram outros deuses. Irmãos, que tolice. O tempo que nós vivemos hoje, a sociedade que nós vivemos, que tolice as pessoas acharem que podem transformar esse mundo em um paraíso, com política, com ideologia, com cultura. Que tolice achar que um mero governo humano pode resolver os problemas desse mundo. Pura tolice. A raiz de todo o mal é a incredulidade, o pecado, a rebelião contra Deus. Contra Deus, o Criador. A humanidade precisa desesperadamente daquilo que esse mundo rejeitou. A humanidade precisa desesperadamente daquilo que esse mundo crucificou. Precisamos de Jesus Cristo. Precisamos confiar no nosso Deus, porque tudo está no controle do nosso Deus. E toda a ação de Deus, por mais ruim que pareça, ela sempre por detrás tem um propósito maravilhoso. Um propósito de amor, um propósito de vida, um propósito de salvação. Essa pandemia tem propósito, sim, para Deus. E o propósito, quanto a nós, é um propósito bom. Por mais difícil que pareça. E é isso que nós vemos no livro de Juízes. Eles insistiram na autonomia, queriam um mundo sem Deus. Queriam a prosperidade sem Deus, sentido para a vida sem Deus. Nós queremos viver, mas não debaixo das suas ordens. Que tolice da humanidade, que tolice do povo de Israel. Timothy Keller, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: vivemos e trabalhamos em meio a uma grande variedade de deuses. Não apenas deuses de outras religiões, mas também os deuses da riqueza, da celebridade, do prazer, da ideologia, da realização. A época em que vivemos pode ser descrita pela frase
que resume o livro de Juízes. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Nós, queridos irmãos, como igreja, nós conhecemos continuamente, experimentamos continuamente a benignidade de Deus, o amor de Deus. E aí, como nós temos reagido a tudo isso? Quando chega uma pandemia, pode ter certeza, muitos não virão mais para a igreja. Muitos deixarão de fazer aquilo que é essencial na vida deles. Eu digo no geral. Irmãos, muitos deixarão a igreja por causa do quê? Dessa provação. Provação, ela tem um propósito benéfico para nós. E não quer dizer que a aprovação sempre é por causa de pecado. Deus nos prova para que nós fiquemos mais perto, mais fortes dEle. Por isso, nós não podemos jamais, irmãos, que o sofrimento, que a aprovação nesse mundo nos afaste de Deus. Porque se isso acontecer, tem algo muito errado, não com Deus, mas com a pessoa. Por que vocês acham que Deus está aqui, testando esse povo constantemente? Porque o Senhor não quer que eles se percam, o Senhor não quer que eles sejam destruídos. O Senhor escolheu esse povo, Ele ama esse povo incondicionalmente, incansavelmente. Temos reagido com gratidão e louvor a Deus, por tantas coisas que Ele tem feito. Eu desafio a você a fazer um exercício bem simples. A hora que você tiver um tempinho, pegue um caderno e uma caneta, comece a anotar o que Deus já fez por você. Se é que vai dar, pega bastante papel, porque tem muita coisa para anotar. O simples fato de estarmos aqui hoje, você está aí de pé, isso é motivo para gratidão, né, ao nosso Deus. Por se apartarem de Deus, Israel entrou num ciclo de pecado, pecando e experimentando novamente a servidão. E aí então o que acontece? Israel experimenta um outro ciclo, a punição de Deus. E aí é algo benéfico, é uma bênção. O amoroso e misericordioso Deus não desiste de seu povo, Ele não fica indiferente ao pecado de seu povo. E o autor descreve no capítulo 2, que a punição de Deus, ela se repete por todo o livro de Juízes. Deus não desiste. E aí nós lemos no verso 14 e 15, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Deus, Ele usa meios que nós não compreendemos, mas Ele é perfeito. Deus usa os inimigos de Israel para levar o seu povo ao arrependimento. O Senhor usa os arameus da Mesopotâmia, capítulo 3, verso 7 a 8. Ele usa os moabitas, verso 12 a 14. Ele também usa os cananeus, capítulo 4. No capítulo 6, Ele usa os medianitas. No capítulo 10, Ele usa os amonitas. E já no capítulo 13, Ele usa os filisteus, cuja servidão foi a maior, 40 anos. 40 anos. Deus transforma o mal em bem. Ele usa os atos dos inimigos de Israel para disciplinar e para cumprir os seus santos propósitos.
E o seu propósito não é deixar que o seu povo seja destruído. O seu propósito é que seu povo se arrependa de seus pecados e se volte para o Senhor. E de fato, Deus, Ele conseguiu aquilo que Ele queria. O povo se arrepende. A punição de Deus leva o povo ao arrependimento. Então, aí nós vejamos aí então o ciclo que aparece no livro. Um padrão. O povo fica 8 anos sob o domínio dos arameus. Não é? Aí temos a seguinte expressão: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sob o domínio dos cananeus, mais 20 anos, os filhos de Deus clamaram ao Senhor. Empobreceram muito sob o governo dos midianitas. Por 7 anos, os filhos de Deus clamaram ao Senhor. Capítulo 6, verso 6. E o ciclo se repete. Deus abençoa o povo. Eles respondem com pecado. O Senhor os pune e eles se arrependem. Já pensou se Deus não levasse o povo ao arrependimento? Já pensou se nós não nos arrependêssemos de nossos pecados? O povo de Israel foi formado por pecadores. O Senhor Deus disse. O cristianismo é a religião dos pecadores. Diz respeito ao arrependimento. O cristianismo é claro em mostrar que todo ser humano fracassou em tentar se auto-justificar diante de Deus, em procurar meios próprios para ficar bem com Deus. O cristianismo ensina que o homem voltou-se para si mesmo de forma egoísta. No entanto, a única esperança para o ser humano é reconhecer os seus pecados e se arrepender. E isso pode acontecer somente em Jesus Cristo, o único sem pecado, que suportou a punição pelos pecados daqueles que se arrependem, que se voltam para Deus em genuína fé dada por Deus. Deus disciplina os seus filhos para que eles não se percam. Vocês lembram do autor de Hebreus? O que ele disse sobre isso? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, versos de 1 a 7. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, que não está aqui hoje, que está passando por grandes provações, preste atenção. Você não está só. Não permita jamais
que a dor, a provação, o sofrimento te afaste de Deus. A provação é para o nosso maior bem. Podemos não entender isso agora, mas o dia que eu e você estivermos na presença dEle, meus irmãos, vai ser impossível não louvá-lo continuamente. Muito bem, irmãos, eu já estou indo para o final. O povo também experimenta uma outra etapa, peca, Deus pune, o povo se arrepende e aí Deus dá libertação. O Senhor levanta um juiz, um libertador para resgatá-los. Deus liberta o povo, mas Ele o faz temporariamente. Temporariamente. Por meio de libertadores imperfeitos. Veja o que o autor registrou no capítulo 2, versos de 16 a 19. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores de que seus pais, seguindo após outros deuses, seguindo-os e adorando-os, eles e nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Portanto, irmãos, no capítulo 3 ao capítulo 16, nós temos a história de 12 juízes. Não é? Temos relatos maiores sobre 4 juízes. Quem são? Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Temos relatos menores, não é? Sobre outros juízes, menos importantes, que aparecem pouco, não é? Otiniel, Eude, Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abidom. Estes relatos, eles se intercalam na história, na narrativa. Mas nós vamos perceber o quê? Que todos eles são imperfeitos. Todos eles são imperfeitos. Nenhum deles tinha um papel crucial na nação. Nenhum tinha um papel central. Na verdade, Deus os levantava à medida que havia necessidade. Era isso que Deus estava fazendo. E cuidando para que eles não fossem destruídos. Então, eles haviam realizado a libertação do povo, ainda que parcialmente. Eles não eram suficientes em si mesmos e por si mesmos. Nós também aprendemos, ensina-nos também essa história dos juízes, que na igreja, os melhores pastores, os melhores presbíteros, diáconos, irmãos piedosos, eles são falhos, são pecadores. E assim como os melhores juízes deste livro, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma, sem exceção. O povo então precisa de um libertador. Qual é a solução? Vai continuar nesse ciclo até quando? Existe uma solução e Deus vai dar a solução. O povo precisa de um libertador perfeito, um salvador suficiente.
E Deus, em seu profundo amor, daria um perfeito Salvador. E aí você vai perceber que o maior herói, ainda que muitos estão lá na galeria dos heróis, mas o maior herói deste livro é o nosso Deus. Ele é o maior herói. Por quê? Porque é um Deus que ama incansavelmente um povo indigno de ser amado. E o Senhor então resolverá definitivamente o problema do povo. E resolverá na raiz. Na raiz. Os juízes levantados por Deus apontam para alguém muito superior, meus irmãos. Os juízes apontam para alguém muito, muito mais, muito superior a eles. Então veja só, preste atenção. Aprendemos com o juiz Otiniel que Deus salva por meio de todos. Com Débora, Deus salva por meio de muitos. Com Gideão, Deus salva por meio de poucos. E com Sansão, Deus salva por meio de um só. E Deus salvará definitivamente o seu povo ao enviar o único e perfeito Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo, que resgatará gente de todas as nações. Existem muitos paralelos na vitória final de Sansão, o último juiz deste livro. E existem muitos paralelos entre a sua vitória e a vitória de Jesus Cristo. Sansão foi traído por alguém próximo a ele, chamada Dalila. O Senhor Jesus foi traído por Judas, um dos seus apóstolos. Sansão foi entregue nas mãos dos opressores gentios, os filisteus. Jesus foi entregue aos romanos. Assim como Sansão, Jesus foi rejeitado pelas autoridades religiosas. Ambos foram cruelmente feridos por seus inimigos. Reverteram a vitória aparente dos inimigos de Deus. Sansão triunfa sobre Dagon, mas Jesus triunfa sobre Satanás. O maior inimigo de Deus. Ficaram sozinhos em sua obra salvadora e tiveram que morrer para alcançar sua maior vitória. No entanto, há uma diferença muito grande entre Sansão e Cristo. A diferença é que Jesus viveu perfeitamente sob o comando de seu Pai, de Deus. Sansão não. Era um homem pecador, vingativo. Jesus morreu por causa de sua obediência. E a morte de Sansão, sim, deu início à libertação de Israel. Aliás, essa libertação ela vai ficar completa, não é mais tarde com o rei Davi. Mas a morte de Jesus conseguiu libertação de uma vez por todas. A morte de Sansão, por fim, põe fim à sua história como juiz. Jesus não. Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou e governa e está sentado à destra do Pai. Há governo na igreja de Deus. A morte de Sansão, ela aponta para Jesus Cristo. Então, concluindo, meus irmãos, o livro de Juízes termina com a seguinte declaração: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Verso 21, verso 25, último versículo do capítulo 21.
Esse é o refrão que resume toda a história do livro de Juízes. E veja, nos livros de 1º e 2º Samuel, o que acontece? Israel ganha, Deus dá finalmente um rei a Israel, o rei Saul. Mas esse rei é imperfeito, ele não consegue resolver o problema do povo com o pecado. E aí, é muito importante aqui nós lembrarmos das palavras de Jeremias, profeta Jeremias, que disse, falando por boca do Senhor: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. É claro que Deus está falando de um outro Davi aqui. Séculos antes, o próprio Davi, ele cantou: o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. Muitos séculos depois, finalmente, eis o juiz perfeito. Jesus Cristo declarou aos seus discípulos que seria o tão esperado Salvador, o Salvador que todos nós, todos precisamos, que a humanidade precisa. O que o Senhor Jesus disse? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, verso 14, 15, 27 e 28. Portanto, irmãos, eu termino dizendo que jamais experimentaremos servidão. Ninguém jamais irá subjugar o povo de Deus. E se de fato estamos em Cristo, nós agora podemos adorar o único e verdadeiro Deus. E por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, nós jamais seremos oprimidos por qualquer nação, por qualquer povo que apareça nesse mundo, por qualquer governo, seja quem for. O nosso juiz, o nosso líder é Jesus Cristo, e Ele é perfeito, e todo o poder está nas suas mãos, e é Ele quem guarda, e é Ele quem conduz o seu povo, até que o povo entre seguramente na Canaã celestial. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.